13 de fevereiro, segunda-feira, começando nossa reflexão no Evangelho. Hoje vamos falar daquela sériezinha do Emmanuel. Estamos no livro Caminho, Verdade e Vida. E vamos hoje para um capítulo que chama Auxílios do Invisível, onde Emmanuel pega um trechinho de uma passagem de Simão Pedro quando estava preso. E aí ele vai tirar assim a nossa rotina diária, né? Ele vai trazer isso para nossa própria vivência, para nossa própria competência em atuar diante do auxílio invisível. Então, começando hoje com muita alegria, nossa semana aí que vai preparar o carnaval. Então, bom dia, meus amores! Dário querido, Dário Custódio, meu irmão querido, Rogerinho, galera! Entrou cedo, Rogerinho. Bom dia, meus amores, bom dia, Dri Cavenaghi, que saudade, Dri, que gostoso te ver aqui. Alcinir iluminada, bom dia, Ju Marins, Aline Cristiane, bom dia, queridas, amadas, bom dia, Pati, lindeza, Elisângela, Gianine, oi, Elisângela, tudo bem, amor? Bom dia, turmíssima. Leonor Belucci, Sandy Marcunha, bom dia, amores. Vocês que são iluminadas da minha vida. Anivaldinha, querida, bom dia. Bom dia, Gleicinha. Eda, meu amor, tia Soninha, uma semana produtiva para todos nós, é isso, e que Jesus nos fortaleça neste nosso momento, nosso primeiro compromisso do dia, voltar a Jesus e rogar proteção, amparo e preparar o nosso território íntimo, nosso sentimento para estarmos abertos e aptos às inúmeras bênçãos, aos inúmeros auxílios invisíveis que nos chegam. Obrigada, Senhor, obrigada, e que assim seja. Bom dia, Júlia, querida, Débora Matos, Reizinho, Vilminha Regueira, bom dia, flor do dia. Júlia, você tá pedalando hoje? A Júlia pedala ouvindo, ela pedala com a gente, ela leva a gente na pedalada dela. Bom dia, irmã querida Débora Matos, bom dia, amores. Então, turmíssima amada, hoje nós vamos começar a semana falando dos auxílios invisíveis. O Emmanuel pegou um trecho, eu vou ler esse trecho, eu vou ler da tradução do Haroldo. Este trecho, que é um trecho muito interessante, gente, muito interessante, não é um trecho do Novo Testamento muito falado, mas sim, ela tá pedalando, então vamos juntos, Ju. Lindeza. Jaque, bom dia. Bom dia, Vilminha, renovando as energias, querida. Não é um trecho muito falado, mas Simão Pedro ele foi preso quando o Tiago foi preso e foi morto, né? Isso lá, né? Lá bem para frente, porque eles trabalhavam na Casa do Caminho. Aí o Tiago foi, né, morto e o Simão Pedro foi preso. Aí, o trecho que o Emmanuel tira o Simão Pedro estava preso em um sistema rigoroso de vigilância. O que é isso? Tinha 4 soldados para tomar conta de Simão Pedro. Porque o pessoal da época, nós vimos isso lá
lá no Paulo e Estevão. O pessoal da época falava que esses seguidores do Nazareno eram cheios de sortilégios perigosos. Eles faziam coisas que ninguém entendia, né? Eles tinham poderes ocultos que ninguém entendia. E não é coisa que ninguém entende, coisa nenhuma, né? É a força da fé que desloca a ação pertinente. Então, mas eles interpretavam na limitação, né, de cada um. E aí, o Simão Pedro, então, estava preso com 4 soldados. 2 de sentinela na porta e os outros 2, cada um com uma algema num braço de Simão Pedro. No dia seguinte, né, ele seria levado, dali a alguns dias ele seria levado ao povo, né, para possivelmente ser executado. Só que aconteceu um negócio. Ele estava preso numa cela escura no meio de 2 soldados. E aí apareceu um clarão de luz, a que foi intitulado Anjo do Senhor, e abriu as algemas, destrancou a porta, fez ele sair pelos corredores ali, chegou no primeiro portão, o portão foi aberto, ele atravessou o pátio, chegou no segundo portão, o segundo portão foi aberto, ele cruzou o portão e ganhou liberdade. E saiu. Ele estava agora livre. Quando ele estava vivendo isso tudo, ele até achou que fosse sonho. Ele falou, eu tô aqui, né, com o anjo do Senhor sonhando. Mas não era real. Ele realmente foi solto. Como? Por um auxílio invisível, por uma força oculta, por uma luz, através da luz do anjo que apareceu. Aí o Emanuel pegou esse trechinho, né, que tá aqui. Olha só, na tradução do Haroldo, do Novo Testamento, né? Lá no capítulo 12, versículo 6, Atos dos Apóstolos. Quando Herodes estava prestes a conduzi-lo ao povo, Pedro estava dormindo, naquela noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados, atados com 2 correntes. E sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Eis que aproximou um anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. Batendo na pleura de Pedro, despertou-o, dizendo, levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Disse o anjo do Senhor para ele, cinge-te e calça as tuas sandálias. E saindo o seguia, não sabendo que era verdadeiro que estava sendo feito. Por meio do anjo, supunha ter uma visão. Depois de passarem pela primeira e pela segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que conduz à cidade, que se abriu por si mesmo, para eles saírem. Após saírem, prosseguiram por uma viela e logo após o anjo se afastou dele. Este é o trechinho. Bom dia, amores! Mariângela querida, Kika querida, meu amor, olha aqui. Bom dia, com muita alegria, segundou. Deixa eu ver, quem mais aqui tá chegando? Milena, Remelo, Carla Medeiros, Magali, Elaine, bom dia, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando, bora lá! O Emanuel foi lá e pegou este trechinho específico, ele não pegou tudo, ele pegou só o trechinho final,
Passaram pela primeira e pela segunda guarda, chegaram à porta, percorreram a rua e logo o anjo se apartou dele. O anjo o deixou sozinho, falou: agora é com você. Então, o anjo foi lá e fez o que ele não conseguiria fazer. Aí, cabe a você agora. O que você consegue, o que você pode, é com você. E este é o sentido que o Emmanuel vai trazer para a gente começar a semana. Para a gente entender que tem muitas coisas invisíveis que nos chegam que a gente não vê. Tem muitas bênçãos ocultas, muitas coisas boas, favoráveis que nos acontecem que a gente não tem ideia. Quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica mal, poxa vida, por que Deus não me livrou dessa? Mas Deus nos livra de tantas outras que a gente não percebe, que não chegaram a acontecer porque nós fomos livrados. Então, este sentido de auxílio do invisível que a gente sequer percebe, mas que tá ali o tempo todo conosco, é algo que precisa ser validado na nossa vida, né? Na doutrina espírita, quando a gente tem um mal, quando acontece um mal, a doutrina espírita nos ensina a considerar que aquele mal poderia ter sido maior, mas ele foi diminuído. Essa é a bênção do mal menor. Houve um mal, mas podia ter sido pior. Então, que tanto que podia ser pior? Não sei. Não sei. Cabe a mim enxergar o que não está claro. Enxergar o que é invisível, para mim, chama fé. Se eu enxergo e consigo, se eu vejo com os olhos e consigo interpretar, eu não preciso da fé, eu já tô vendo. Agora, se eu não vejo, compete a fé. A fé é essa percepção do invisível. Bom dia, Ossi, querido! Bom dia, turmíssima que tá chegando! Então, e aqui tiramos a primeira lição para começar a semana. Em tudo que acontecer na sua vida, por onde você passar por aí, saiba, sinta que você está sendo fortemente amparado. Este amparo pode ser percebido em maior ou menor intensidade. Esse amparo pode te chegar em maior ou menor intensidade, dependendo de você. Porque o mecanismo da lei, a ação de auxílio do alto chega incessantemente. Nós é que muitas vezes impedimos essa ação. Então, aqui fica a primeira lição da semana. Começando a semana já com essa lição fortíssima. Quando a gente não vê, não quer dizer que não existe. Existe. Eu posso sentir mais ou menos, depende da minha sensibilidade íntima, da minha abertura de coração. E aí, o Emmanuel, então, ele vai dar um outro tom também, né? Quando Jesus veio, Jesus trouxe a salvação, mas a cultura da época, na expectativa da chegada do Messias, nós vimos bastante isso lá no Paulo e Estevão. A expectativa da época era que viesse um Messias que tirasse, exterminasse o mal do mundo. Então, era
fácil. Na perspectiva inocente, né, pequena do povo da época. Bom dia, Edinho, querido! Bom dia! Na perspectiva pequena, então assim, vai vir o Messias? Ai, que bom! A hora que ele vier, então, ele vai dar um jeito nessa injustiça, nesses romanos cruéis, nessa desigualdade social. O Messias vai dar um jeito. E qual foi a surpresa? O Messias não deu um jeito. Pelo contrário, ele foi crucificado, ele foi humilhado. Ele não deu um jeito. E aí o pessoal falou, opa, será que esse é o Messias mesmo? O pessoal não fez a interpretação com o que nos faltaria para enxergar o que a gente não via. Né? O pessoal fez a interpretação de, bom, se ele não salvou, é porque ele não é o Messias. Não é que a salvação viria de uma outra maneira. Não, se eu tô esperando ser salva, você me salva aí. Eu quero ser salva. Eu continuo onde eu tô. Você é que me salva. Houve essa interpretação e aí fala, bom, então ele não é o Messias. Ele não é o Messias. Até mesmo João Batista. Lembram de João Batista que cresceu com ele, que foi o precursor? Até mesmo João Batista duvidou se ele seria mesmo o Messias. Olha que forte que é isso. Por quê? Porque Jesus veio sim trazer a salvação. Mas Jesus, com a salvação, ele não veio subtrair os nossos esforços. A nossa salvação está agora condicionada ao empenho que eu dedico para me salvar. Jesus vem e mostra o caminho. Jesus vem e nos liberta daquilo que a gente não tem condições de se libertar. Ele faz a parte dele. E aí nos deixa sozinhos, libertos. Agora entendendo, você precisa seguir essa estrada, mas você é que vai caminhar. Então vamos colocar isso na prática. Jesus veio me salvar. Meu Jesus, me salva do meu colega de trabalho que é muito difícil. Me salva dele, Senhor. Não aguento mais isso. Me salva, Senhor. Aí ele fala, filho, te salvar não é livrar dele. Ele é o teu instrutor para a sua salvação. Ele é justamente o elemento que vai te posicionar numa situação melhor. Senhor, não é possível, ele me irrita, ele me incomoda, ele me agride, ele me fere. Exatamente. Este é o instrutor que vai te jogar para cima. Mas ele tá me jogando para baixo, eu tô com raiva. Então o problema não é ele. O problema é você. Você tá se sentindo enfraquecido, então você não está acessando as suas forças de espírito para enfrentar a batalha e vencer a dor. Isso cabe para o nosso ambiente de trabalho, para nossa família, para o trânsito, para as situações sociais, para os embates comigo mesma, conosco mesmo. Isso serve para tudo, porque Jesus veio nos salvar, mas ele não veio nos vixe atrás de tome. Ele não veio nos livrar do suor, das lágrimas, do esforço pertinente para a nossa iluminação. É que nem aquela história
Eu adoro, é uma metáfora, mas é uma piada, né? Eu acho ela engraçada, mas é uma metáfora. Vocês conhecem aquela história do ratinho medroso? O ratinho medroso, ele vivia com medo do gato. Aí o mágico, vendo o medo do ratinho, falou: coitado desse ratinho, vou transformá-lo em gato. Aí ele para de ter medo de gato. E transformou ele em gato. Aí o ratinho medroso, agora em corpo de gato, continuou medroso. Por quê? Porque agora ele tinha medo do cachorro. Aí o mágico falou: bom, se ele tá com medo do cachorro, vou transformar ele em cachorro. Aí ele fica mais forte e o medo some. O ratinho medroso então virou o cachorro. Só que ele continuou com medo, porque agora ele tinha medo do lobo. Aí o mágico falou: bom, então vou transformar ele no lobo. Aí acaba o medo. Aí assim fez. O ratinho medroso então agora era lobo. Mas ele tinha medo do caçador. Ele continuou com medo, era o ratinho medroso ainda. Aí o mágico falou: ah, não, eu desisto. Com esse medo, com essa coragem de rato, você não pode ser lobo. E aí voltou e transformou ele em ratinho de novo. Você precisa aprender a ter coragem primeiro. A nossa jornada evolutiva, eu adoro essa metáfora. Por quê? Porque a nossa jornada evolutiva se dá desse jeito. A gente só vai ser salvo vencendo o nosso medo. A gente só vai ser salvo nos encorajando de dentro para fora. Só que Jesus sabia disso, mas o pessoal não. Então o pessoal esperava ser transformado em poderoso. Elimina o mal do mundo e me faz anjo. Não, não vai ser feito anjo. Você vai ter que se transformar por esforço próprio em anjo. Que é o que fala na pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Pode vencer o homem pelo seu... Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Eu posso fazer isso? Eu consigo fazer isso? E a resposta foi sim! Sim! Que nem a gente dá bom dia aqui, com um monte de M. Sim! E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, meus amores, o Emmanuel vai pegar este trecho agora. Eu queria fazer esse contexto, preparar essa caminha para agora a gente acomodar as ideias. O Emmanuel agora vai pegar este trecho do Pedro, onde ele teve um auxílio invisível, mas depois foi deixado sozinho. Eu te livrei das algemas lá da prisão. Agora você tá por tua conta. E ele fez isso por quê? Para que o Pedro pudesse, ele vai falar isso aqui, para que o Pedro pudesse manifestar as suas iniciativas, para que o Pedro pudesse se expressar na sua coragem, crescendo intimamente. Então, é um capítulo, eu adoro esses capítulos, essas pegadas assim do Emmanuel, que mostra a nossa fortaleza íntima, que precisa ser identificada e vivenciada. Senão a gente não cresce. Se eu não identificar que eu posso, as minhas competências como espírito,
como filho de Deus, como fagulha divina, como potência interior. Se eu não identificar isso, eu não atuo no esforço. Que agora eu faço essa atuação nas oportunidades da vida. Qual que é a oportunidade que me dá a chance de crescer, de me expressar em virtudes? Quando tá tudo fácil? Não, quando tá tudo fácil já é fácil mesmo. Eu expresso as minhas competências quando tá difícil. Aí a gente podia pensar assim, mas tem hora que podia dar uma abrandadinha, né? Porque é difícil. E aí o Emmanuel coloca, você não vê, mas o auxílio é constante. O auxílio invisível é constante, ele é incondicional, ele não cessa. Ele está o tempo todo ao seu lado. Mas o auxílio incondicional não subtrai o seu esforço, a sua necessidade de vencer o medo, de deixar de ser ratinho medroso. Com fé em Deus, buscando sua luz, sim, crescemos espiritualmente, vencendo os obstáculos. Alcinir falou, exatamente, a gente não sente quando está tudo brando, exatamente, Kika. Pelo contrário, quando está tudo brando, é até perigoso, porque a gente se deixa levar pelas tentações, pelas nossas tendências, e quando o tempo fecha, quando a tempestade surge, quando a gente está lá, em dificuldades e enfrentamentos, sem colapsar, sem se entregar na força, sem se entregar no menor esforço, sem se abater na autopiedade, aí sim a gente consegue vencer-se, vencer a si mesmo. Tempo fecha, a gente tá fraco. Aí o tempo fechado vem para fortalecer. Mas eu me sinto tão sozinha. A gente pode se sentir. Mas essa sensação fala da nossa falta de fé e não da verdade espiritual, da verdade divina. O auxílio invisível está aí do seu ladinho. Ai, Carla, mas eu não vejo. Então abra os olhos. Então começa a perceber. Feche os olhos do corpo para abrir os olhos da alma. Busque Deus no silêncio do seu coração. Porque é ali que ele fala. É ali que você o percebe. E é isso que o Emmanuel vai trazer. Ele começa assim. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Então, a gente sempre espera que os nossos benfeitores nos livrem de tudo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Gente, ele deu 3 informações nessa frase. Essencial é, abre uma chavinha. O que é essencial? O nome que eu chamo? O tanto que isso
se concretiza materialmente na minha vida? Ai, fui transformado em anjo, saí de medrosa para corajosa de repente. Não. Isso, o nome que a gente dá, ou essa expectativa ansiosa da gente, não é primordial. Primordial é encontrar a verdade oculta. Primordial é alcançar a essência. Então, essencial é considerar que essa colaboração existe. Primeiro ponto. Auxílio invisível. Você nunca tá sozinho. Você nunca está colocado numa situação que você não dá conta. Essa colaboração existe. Segundo, elemento vital nas atividades. Existe uma colaboração, só que pede o meu esforço. Existe um amparo, mas agora cabe a mim uma ação. Segundo ponto. E o terceiro, do crente sincero. Tenha olhos de ver, fala da nossa fé. Olha que interessante. Exemplo rapidão aqui. Meu maridinho teve um susto nos exames de saúde dele. Poderia ter infartado, resumindo. Parou de beber como antes. Super emagreceu. Tá um gato sóbrio. Eu vi na doença uma gratidão. Ai, Kika. Olha, eu tô arrepiada e emocionada. É isso mesmo. Obrigada pelo seu exemplo. Nossa, emocionei. Exatamente isso. Meu pai conta um exemplo inverso, Kika. Ele tinha um cunhado que não podia beber, porque tinha muito problema de estômago. E aí a irmã do meu pai fez e mexeu os pauzinhos lá de tudo quanto é jeito para ele sarar do estômago. Fez lá uma cirurgia, fez lá um tratamento caro e libertou ele da doença. E aí o que ele fez? Danou a bebê. Era 4 horas da tarde, já não tinha mais o meu tio, né, o cunhado do meu pai, porque ele estava todos os dias muito bêbado. Então, gente, quando a gente pede para ser livrado de um problema, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está pedindo, porque o problema justamente é a nossa libertação. O problema justamente é aquele elemento que nos compete atuar com esforço. É muito lindo isso, Kika, que exemplo. Gratidão, gratidão, meu amor. Ó, arrepiou a Paty, mexeu com todo mundo, Kika. E olha a Jaque Nayara tá falando, tá fazendo muito sentido pra mim. Legal, Jaque, fantástico, meu amor, faz mesmo. Faz mesmo. Ai, 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 muito lindo, né? No entanto, olha aqui, vamos continuar. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos nós. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Contudo, o emissário afasta-se logo depois, deixando-o novamente entregue à própria liberdade. Olha essa frase, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Ai, gente, não é lindo? Não é lindo? Ai, querida Gleicinha. A Paty também falou assim, nós nos vitimizando, pedindo livramento sem saber o quanto já fomos livrados. É exato, Paty. Exato.
E a Gleicinha falou assim: você sempre abençoada na escolha dos temas. Estudo maravilhoso para dar um gás no início da semana. Ai, Gleicinha, que linda, amor. Mas eu vou te contar uma coisa. Eu não sei o que escolho, não. Eu acho que cai. Eu vou te contar, Gleice. A semana passada, a gente estava no capítulo 104 e eu não sei por que eu pulei esse capítulo. Aí hoje, ontem à noite eu fui abrir, eu falei, ai, deixa eu ver o capítulo que é. Abriu 100. Eu falei, uai, mas a gente tá no 104. E aí eu falei, nossa, vou fazer esse então. A hora que eu comecei a ver, eu falei, nossa senhora, que tema bom esse. Então eu fico pensando, sabe, Gleice, que a gente recebe aqui a lição que a gente precisa. E agora você falando isso, né, um tema escolhido a dedo, mas caiu para nós, viu, Gleice? Impressionante, né? Querida, um beijo, minha irmã amada. Então, encerrando o capítulo, o Emmanuel coloca assim: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões. Gente, de maneiras variadíssimas, o auxílio do alto se expressa. Tô aqui lembrando daqueles vários relatos de pessoas que se livraram da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Teve gente que o despertador não tocou. Teve gente que parou na farmácia para comprar um band-aid que estava com bolha no pé e foi livrado. Então, quem estava lá e foi morto daquela forma trágica tinha uma causa por trás, tinha uma causa superior, não foi abandono de Deus. Não, a gente precisa conceber com a fé. O que a gente não enxerga, entra a fé para nos colocar para cima. Eu não sei porque, não tem como saber porque algumas pessoas estavam e outras não. A gente pode fazer suposições, mas a gente não sabe. Porém, nós precisamos conceber a bondade divina em meio a tragédias. O que parece catástrofe, caos e mundo perdido não é processo evolutivo, é libertação oculta. A gente não tá vendo, mas existe. O amparo divino está ali. O que compete a nós então? Saber disso, né? Que as expressões multiformes do alto chegam sempre quando? No momento oportuno. Jamais falham em suas multiformes expressões. No momento oportuno. No momento oportuno. A gente não sabe o que a gente precisa enfrentar. A gente não sabe quais os aprendizados que a gente precisa fazer dentro dos débitos, dentro das possibilidades. Então, quando me chega um problema, me encontra aqui no grau 6, de 0 a 10, no grau 6, eu preciso chegar a 10, em habilidade nessa existência. Se eu for salva totalmente de maneira milagrosa, eu não saio do 6. Agora, se eu sou salva para que eu não caia e me sustente do 6 para o 7, para o 8, para o 9, para o 10, aí eu estou sendo conduzida pelo Salvador, que nos trouxe os degraus de ascensão através do Evangelho. E a doutrina espírita solidificando os nossos aprendizados. Então o amparo existe e acontece de múltiplas formas.
Mas é imprescindível. Não se vicie o crente com essa espécie de cooperação. Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil. Convicto de que se encontra no mundo para aprender. E você vai aprender como? Fazendo escolhas, se dando a chance, se encorajando. Ai, Carla, mas eu tenho muito medo. Então vai no limite do seu medo, mas vá vencendo. Porque senão a gente não sai da condição de ratinho medroso. Vá transcendendo. Mas tem gente que não dá um passo sem perguntar para guia. Tem gente que não dá um passo sem querer um esclarecimento de benfeitor. Gente, a doutrina espírita não prega isso. A doutrina espírita, em sua base, prega o esforço contínuo. Ai, cara, mas tem médium para isso? Tem intercâmbio? Tem médium. Tem esse intercâmbio. Tem no sentido de existir, de ser possível. Mas não vicie o crente nessa cooperação. É o que o Manuel está falando. Se você tudo buscar o que o teu guia diz para você fazer, você está enfraquecendo as suas fibras de decisão, de ação, de vontade, de escolha. Olha que lindo que é isso, gente. Convicto de que se encontra no mundo, você se encontra no mundo para aprender. Não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores. Olha o meu colega de trabalho difícil. Olha o meu parente complicado. Ele é um instrutor. Eu não posso reclamar de quem está me ajudando a crescer. Não sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, meus amores, encerramos o Evangelho, abrimos a nossa semana assim. O auxílio invisível é constante, é incontestável, nós não podemos negar. E ele está o tempo todo por nós. Porém, cabe o nosso esforço, o nosso suor. André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala no capítulo, através do Aniceto, que ninguém vai crescer sem esforço, suor e lágrimas. As lágrimas vêm nos calçar para vencermos a ignorância e alcançarmos essa condição de aprendiz, de humildes aprendizes. Então o choro me ajuda a vencer o orgulho. Se eu não aceito o choro, eu não saio da minha condição aqui, olha, de 6. Não cresço para a minha potência 10. O melhor alertar de que o problema invariavelmente está em você mesmo. Exatamente. Exatamente. É dentro de mim. Eu vou vencer a minha fraqueza, Gleicinha. Muito bom. E é isso, meus amores, é isso. Bom dia, Cleuzinha linda. Vamos à nossa prece que já deu o nosso tempo. Queridos, que gostoso. Como é bom ver a participação de vocês. Como é gostoso. Valeu. Que assim seja, Rezinha Melo, meu amor. Senhor Jesus, nosso divino condutor, nosso auxílio invisível e constante. Rogamos-te, Senhor, elevamos o nosso pensamento para encontrá-lo.
transcendendo as barreiras das nossas sombrias interpretações em relação à vida, em relação à nossa possibilidade de enfrentamento. Buscamos-te, Senhor Jesus, fortalecendo-nos e clareando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que ao longo deste dia, ao longo dessa semana que se inicia, eu permita, meu Senhor, eu permita vencer os meus medos e as minhas limitações, encontrando o Senhor nos esforços de cada dia para crescer em virtudes, crescer em fé, crescer em amor. Meu Jesus, quero seguir contigo, quero percebê-lo, percebo através dos ensinamentos a força da sua condução, e eu quero, meu Jesus, contigo, acionando a minha vontade poderosa. Eu quero contigo, Senhor Jesus, enfrentar todas as lutas com a espada da serenidade, do afeto, da compreensão, do esforço contingente. Meu Senhor, fortaleça-nos hoje e em cada luta do nosso dia, para estarmos contigo e trilharmos o caminho do bem e do amor a cada instante. Obrigada, Senhor, muito obrigada, e que assim seja, que assim seja. É isso, meus amores. Gratidão, gratidão a vocês. Gratidão por começarmos a nossa semana assim, né? Voltados à nossa missão de vida, que é crescer espiritualmente, em espírito e verdade. Maravilhosa, né, Pati? Amei também. Maravilhoso, Kika, que assim seja. Excelente semana na compreensão total. Boa, meu amor. Alcinir, querida, gratidão, que assim seja. Darinho, Dridrica Venag, Silvana Vergalim, Débora Matos, Aline Cristiane, Gleicinha, querida, Mariângela, Vilminha. Oxe, meu Deus, um abraço gostoso, que delícia, que alegria, Pati, começar a semana de forma tão especial. Ai, que amores. Meus tesouros, um abraço, um super beijo, que amanhã a gente tá junto de novo. Tchau, Reizinho. Beijo, meus amores, até amanhã. Tchau, tchau, turmíssima, que delícia. Beijo, turma. Tchau, tchau. Tchau, tchau.